Ensino e Aprendizagem de Matemática 2. Texto: Investigar, Ensinar e Aprender, de João Pedro da Ponte. Contextualizando o texto. João Pedro da Ponte, professor e pesquisador do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ele possui um site que pode ser acessado pelo endereço www.fc.ul.pt/docentes/jponte/. Esse autor possui várias pesquisas e artigos em educação matemática. Um dos seus focos de pesquisa é o uso das atividades investigativas, principalmente nas aulas de matemática. O termo investigação deve ser entendido como pesquisa e investigador como pesquisador. Vale lembrar que o texto está em português de Portugal, por isso a necessidade de se observar alguns termos que têm significados um pouco diferentes em Portugal e aqui no Brasil. O primeiro tópico que vamos abordar é o que o autor chama atenção com relação à ligação da pesquisa e ensino. O autor defende a ideia de que a investigação ou pesquisa está ligada diretamente à aprendizagem. Ele afirma no seu texto: afinal, quem investiga está a procurar aprender, e quem aprende pode ter muito interesse em investigar. Então veja que já por essa frase ele deixa a sua posição, mostrando essa ligação que, segundo ele, é muito forte entre a pesquisa e ensino. Para ele, investigar é um termo com muitos significados e vai depender daquilo que a pessoa entende ou acredita para dar uma definição. Só que por isso, por causa dessa quantidade de significados, criaram-se vários mitos em torno do termo investigar ou pesquisar. Então ele lista que um dos mitos é acreditar que a pesquisa ou a investigação, é algo complexo e sofisticado e que deve ser feito apenas pelos pesquisadores profissionais. Então ele também fala isso diretamente no texto, que essa atividade, segundo um dos mitos que ele coloca, fica reservada aos pesquisadores profissionais. Ensinar e investigar são contraditórios. Então, esses três mitos que ele destaca no texto, segundo ele, são apenas mitos, porque não existe essa separação ou essa questão de falar que a investigação ou a pesquisa é feita apenas por profissionais. Bom, ele ainda afirma que existem as grandes investigações. Estas sim devem ser feitas nos laboratórios, por pesquisadores, em condições especiais, mas há também lugar para outros tipos de pesquisa. E é este lugar, quando nós podemos levar o conceito de pesquisa para a sala de aula e principalmente para as aulas de matemática. Para João Pedro da Ponte, para esse autor, investigar não é mais do que procurar conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os problemas com os quais nos deparamos. Então veja que ele traz a perspectiva de enxergar a pesquisa ou a investigação como a solução para problemas. Então, se nós apresentamos um problema para os nossos alunos, quando o aluno vai
resolver este problema, ele está, na realidade, investigando ou pesquisando. Mas ele também propõe que essa investigação siga alguns elementos que ele acha importante. Nós vamos ver para frente. Um outro termo que ele vai destacar é o termo aprender, que, segundo o autor, também pode ter muitos significados ou múltiplos significados. Para o autor, aprender matemática escolar é promover o desenvolvimento integrado e harmonioso de um conjunto de competências e capacidades que envolvem conhecimento de fatos específicos, domínios de processo, mas também a capacidade de raciocínio e de usar estes conhecimentos e processos em situações concretas, resolvendo problemas, empregando ideias e conceitos matemáticos para lidar com situações das mais diversas, de modo crítico e reflexivo. Então, pela concepção que o autor tem de aprender e, mais especificamente, aprender matemática escolar, é muito mais do que apenas resolver exercícios. Então, aquele tipo de tarefa onde o aluno deve demonstrar a aplicação de algoritmos prontos não cabe dentro dessa definição. Então, aprender para o autor João Pedro da Ponte é saber mobilizar todo um conhecimento matemático e que extrapola essa aplicação de algoritmos prontos, né, na resolução de um problema concreto ou de uma situação. Então, não adianta o aluno saber aplicar os algoritmos, ou seja, saber fazer contas simplesmente, se ele não consegue, diante de um problema, saber quais contas ou qual tipo de conta ele vai aplicar ou ele vai fazer. É lógico que o exemplo que eu estou dando de conta é apenas para ilustrar esse raciocínio. Porque conforme nós podemos ver nessa citação, ele fala da competência de fatos específicos, né, mas também de domínios de processo e da capacidade de raciocinar e mobilizar ou usar esses conhecimentos em situações concretas. Então vai muito além do que simplesmente fazer uma conta ou resolver, aplicar um algoritmo, seja ele qual for. Para ele também, um outro termo que tem vários significados, ou que pode assumir vários significados e perspectivas, é o termo ensinar. Segundo o autor, ensinar pode ser dar a matéria ou passar a matéria. Neste caso, o ensinar e o aprender são independentes, porque o professor que tem essa concepção de ensinar, ou seja, dar a matéria, se o aluno não aprendeu, é problema do aluno, porque ele ensinou. Agora, a outra perspectiva é entender o ensinar como um processo que é ajudar os alunos a construírem o seu conhecimento. Então, o professor, dentro dessa perspectiva, vai ter um processo muito mais complexo, ele vai ter que mobilizar uma série de técnicas, de estratégias, para permitir que o aluno construa o seu conhecimento. Agora, também não se garante, dentro dessa perspectiva, que o aluno vai aprender, porque existe toda uma dimensão da parte do aluno. Então, o professor, dentro dessa perspectiva de ensinar o aluno a construir o conhecimento, ele assume a responsabilidade para ajudar na construção do conhecimento do aluno. Agora vamos falar um pouco sobre o papel que as atividades de investigação podem ter no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de matemática. A primeira distinção feita aí pelo autor, pelo João Pedro da Ponte, é colocar as diversas formas ou os diversos tipos
de tarefas matemáticas. Segundo ele, nós podemos ter o exercício, que está nessa coluna aí como simplifique. A letra A, 6/12, depois nós temos na letra B uma expressão e na letra C uma outra expressão. Então o aluno deveria resolver, simplificar ou calcular essas expressões que estão aí. Um outro tipo de tarefa matemática é o problema. Então, qual o mais pequeno número inteiro que dividido por 5, 6 e 7 dá sempre resto 3? Observa que aqui nós estamos usando português de Portugal. Esse quadro foi tirado do texto e trazido para cá. Então, por isso que está qual o mais pequeno. Então, para nós seria qual o menor número inteiro que dividido por 5, 6 e 7 dá sempre resto 3. Observa que uma tarefa do tipo problema é diferente de uma tarefa do tipo exercício, apesar deles poderem estar trabalhando com o mesmo assunto. Então, um determinado conteúdo matemático pode ser proposto na forma de um exercício, de um problema ou de uma tarefa de investigação. Então vamos ver o exemplo que ele traz. 1. Escreve a tabuada dos 9 desde 1 até 12. Observa que os algarismos das diversas colunas. Encontras alguma regularidade? Eu estou colocando a pergunta, sendo que ali não tem a pergunta, mas é uma forma que essa tarefa propõe. 2. Vê se encontras regularidades nas tabuadas de outros números. Então veja que na primeira, tipo exercício, é muito focado, muito direcionado. O problema, ele já traz uma questão um pouco mais elaborada. E na investigação, ela é uma questão aberta, onde o aluno vai procurar observar e depois gerar e escrever as suas conjecturas. Bom, então, para entendermos um pouco melhor, João Pedro da Ponte usa esta figura, onde ele coloca aí nos quadrantes os diversos tipos das tarefas matemáticas. Nós temos aí o exercício, problema, investigação e exploração. E ele vai aí do tipo fácil, fechado, difícil e aberto. Então vamos ver como que ele explica esses tipos de tarefas. Bom, os exercícios são tarefas sem grandes dificuldades e estrutura fechada. Então os exercícios estariam ali entre o fácil e o fechado. Os problemas são as tarefas também fechadas, então é praticamente uma resposta direta que você vai dar, mas com elevada dificuldade, elevado grau de dificuldade. As investigações têm um grau de elevada dificuldade, mas uma estrutura aberta, não tem um direcionamento para a resposta. Cada aluno pode interpretar ou chegar numa resposta e que está correta, mas que é diferente da resposta de outros colegas. E as tarefas de exploração são fáceis e com estrutura aberta. No próprio texto, o autor destaca que muitas vezes as tarefas de investigação e de exploração são confundidas, porque elas se aproximam muito, havendo apenas uma pequena variedade, uma variação pequena desses tipos de tarefas. Qual o papel das tarefas investigativas? O autor fala que as tarefas investigativas elas podem dar ao aluno a responsabilidade de descobrir e justificar suas descobertas. Então, como nós vimos, as tarefas investigativas elas são abertas, então ela não vai direcionar o aluno para uma única resposta. Ele vai, esse tipo de tarefa, deixar aberto e o aluno vai buscando, descobrindo e, o importante, justificando as suas descobertas. Não é simplesmente achar o valor ou chegar
na solução, mas também justificar e explicar a sua resolução. Para o autor, investigar pressupõe, sobretudo, uma atitude, uma vontade de perceber, uma capacidade para interrogar, ou seja, perguntar, uma disponibilidade para ver as coisas de outro modo e para pôr em causa aquilo que parecia certo. Em causa, aí nós podemos entender modo de questionar, né? Um modo de tentar ver aquelas coisas que nós entendemos como normais, comuns. Então nós perguntamos, mas é comum por quê? Né? Então, aquilo que muitas vezes nós temos é visto por nós com muita frequência e nós simplesmente aceitamos, no momento de pesquisa, numa tarefa investigativa, nós podemos questionar, perguntar por que isso é assim. O autor ainda destaca que investigar envolve alguns elementos. Primeiro, estudar. Estudar os autores clássicos, os autores modernos, autores da nossa área de conhecimento e autores que não são da nossa área de conhecimento, que são exteriores. É fundamental para nós abrirmos para o mundo, para acompanharmos o movimento intelectual contemporâneo, ao mesmo tempo que preservamos a essência da nossa herança cultural. Então, se nós nos propomos a fazer uma atividade de pesquisa, nós não podemos ficar fechado naquilo que nós já sabemos. Nós devemos procurar olhar as coisas com outros olhos. E para isso é necessário estudar, aprender, tentar ver novos pontos de vista sobre aquele assunto. Então é fundamental para quem quer pesquisar, procurar estudar. Se nós estivermos olhando para a nossa sala de aula, quando nós propomos uma atividade de pesquisa, uma atividade investigativa, que vai ser aquela de olhar a tarefa, tentando resolver aquela proposta, nós precisamos mobilizar todo o nosso conhecimento. Se nós não temos conhecimento sobre o assunto, é necessário que nós procuremos, nos livros que estão aí à nossa volta, informações que nos permitam resolver ou entender aquele problema. Um outro elemento que pesquisar também envolve, que está envolvido no processo de pesquisar, é conversar. Conversar com os colegas, com outros atores educativos, com os nossos alunos, trocando impressões, colaborando, procurando compreender os seus pontos de vista e formulando a nossa perspectiva cada vez com mais clareza. Então, se nós estamos trabalhando uma atividade ou uma tarefa investigativa em sala de aula, os alunos devem conversar entre si. Este processo de conversa é um processo de negociação e de aprendizagem. Quando um aluno expõe o seu ponto de vista para a solução de um problema e argumenta, existe toda uma negociação naquele momento. Quem está ouvindo tem que acompanhar as justificativas e procurar entendê-las dentro do contexto da investigação ou da pesquisa ou da solução do problema que está sendo proposto. Num outro turno, aquele que ouviu também vai ter a possibilidade de colocar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista e argumentar sobre ele. Então veja que há sempre um processo de negociação com os seus pares e também com o professor que está envolvido nessa tarefa. Muitas vezes o professor vai assumir um papel de direcionador, sem falar se aquilo está certo ou errado. Ele vai direcionar a discussão. Um outro
elemento é o escrever, pondo preto no branco as nossas ideias, as nossas experiências, as nossas práticas, os nossos desejos e frustrações, permitindo que elas sejam conhecidas e discutidas dentro e fora da comunidade profissional. Quando nós vamos escrever sobre os resultados obtidos numa pesquisa, o que nós estamos fazendo é, primeiro, organizando as informações para que outros que não participaram deste processo venham conhecê-lo. Dessa forma, nós construímos a possibilidade, ou nós estamos criando a possibilidade e o compartilhamento das nossas experiências com outras pessoas. É dar visibilidade ao nosso trabalho. Então, daí a importância desse elemento da escrita, de escrever, de compartilhar. Essas são algumas observações que nós vamos fazer sobre o